Se você tivesse que contar a história da sua vida, o que é que você diria? Quais são os fatos que você consideraria mais relevantes e que te trouxeram até onde você está hoje? Ou te transformaram na pessoa que você é hoje? E se você tivesse a oportunidade de voltar lá em algum desses momentos que você considera importante e olhar para eles sob um outro ponto de vista, será que ainda assim você teria tomado as mesmas decisões? E ainda assim você seria a mesma pessoa que você é hoje e estaria no mesmo lugar? Provavelmente não. Existe uma prática que tem sido muito usada em terapias atualmente que se chama ressignificação. E essa é uma prática ou uma ferramenta poderosa para que a gente consiga reconstruir a nossa história a partir de uma base diferente. Vamos entender como é que isso funciona? Vem comigo nesse vídeo. Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Imagine que você convidou um amigo seu para ir ao cinema com você, assistir um filme que estava em cartaz e que você estava muito interessado em ver. Pode ser que quando vocês saírem do filme, quando o filme acabar, e você perguntar para o seu amigo qual foi a opinião dele a respeito do filme, pode ser que ele tenha uma opinião completamente diferente da sua. Por que é que isso acontece? Porque a gente percebe o mundo, a gente sente o mundo de acordo com as nossas próprias crenças. As nossas crenças filtram a forma como a gente interpreta tudo aquilo que acontece ao nosso redor, todas as situações que a gente enfrenta na nossa vida. E da mesma forma que a gente percebe o mundo de forma diferente, de pessoa para pessoa, a gente também vai tomar uma decisão diferente em função daquilo que a gente sentiu. Pode ser que numa próxima vez que você convide esse mesmo amigo para ir ao cinema, pode ser que ele decida não ir porque ele não gosta, ele percebeu que ele não gosta do mesmo tipo de filme que você gosta. E cada decisão que a gente toma na nossa vida leva a gente por um caminho, por um espaço, por experiências completamente diferentes. Vamos pegar aqui, por exemplo, duas pessoas que têm uma mesma oportunidade de mudar de país, de ter uma experiência de vida fora do país onde elas nasceram. Para uma delas, isso pode soar como uma aventura maravilhosa, E ela vai falar, não, eu vou abraçar essa oportunidade e vou. E para outra, isso pode soar como um verdadeiro pesadelo e ela falar, Deus me livre, jamais. Prefiro 1000 vezes continuar morando aqui no meu país. E aí a pessoa que decidiu seguir esse caminho, e ter uma experiência de vida fora do país de onde ela nasceu, ela vai ter um sem fim de experiências completamente diferentes daquela outra pessoa. Ela vai de repente ter a oportunidade de aprender uma nova língua, ela vai conhecer novas culturas, ela vai ter oportunidades de viajar por lugares que ela nunca esteve antes. E da mesma forma, a experiência e a vida da pessoa que decidiu nunca sair do país dela, de continuar morando sempre no país onde ela nasceu, ela também vai ter um sem fim de outras experiências. Ela pode, por exemplo, ter laços mais estreitos com a família, mas você há de concordar comigo que, de qualquer forma, a experiência de vida dessas duas pessoas, a partir de uma única decisão que elas tomaram, vai ser completamente diferente. E a tendência é que fique muito claro pra gente essas grandes diferenças, quando a gente pensa em decisões que a gente julga que são muito grandes, como por exemplo mudar de país, como por exemplo casar, como por exemplo ter filhos, o que mais? Qualquer coisa que a gente julgue no mundo como algo que vai causar um grande impacto na nossa vida, fica fácil da gente entender que a gente decidir por um caminho ou por outro vai mudar completamente a nossa história a partir dali. Mas eu quero que a gente faça aqui uma reflexão. E com relação àquelas pequenas decisões que a gente toma no nosso dia a dia?
Será que elas também têm um impacto assim tão grande na nossa história? E eu arrisco dizer para você que sim, e que é ainda maior do que qualquer outra decisão que a gente possa tomar. A magia da nossa vida, ela tá no detalhe. E é isso que eu quero mostrar para vocês no vídeo de hoje. O Dr. Gabor Maté, ele usa muito a ressignificação como uma ferramenta na cura dos pacientes dele, né? No processo de cura dos pacientes dele. Tem pessoas que transformam uma vida inteira a partir da ressignificação de um pequeno momento do passado delas. Elas conseguem se curar de doenças graves, conseguem superar a ansiedade, superar depressão, por exemplo, e eu posso falar por mim mesma. Eu já utilizei essa ferramenta em outros processos terapêuticos, obviamente que não foi como o Dr. Gabor Maté, e eu posso dizer com muita segurança que eu tenho certeza que a minha vida teria tomado um rumo completamente diferente, né, daquilo que é hoje, se eu não tivesse tido a oportunidade de entrar em contato com essa ferramenta e de praticar esse treino, né? Porque não adianta nada você conhecer a ferramenta e deixar ela de lado. Eu te falo isso com muita segurança porque eu sempre fui uma pessoa, né? Quando eu puxo lá na minha memória, mesmo na minha adolescência, ou já na minha vida adulta, eu sempre fui uma pessoa super introvertida, tinha muita vergonha de estar com pessoas que eu não conheço, né? Acreditava que eu tinha muita dificuldade de aprender uma nova língua. Então, olhando aqui só para essas poucas características, né? Eu acho que já fica muito claro, já dá para a gente perceber que eu jamais, se eu não tivesse olhado para tudo isso e ressignificado, eu não estaria aqui hoje. Eu não teria mudado de país, eu não teria buscado um emprego numa língua diferente da minha, eu não teria oferecido aos meus filhos as oportunidades que eles têm hoje, né? A nossa vida seria completamente diferente. Não dá para dizer se ela seria melhor ou pior, né? Porque isso, de novo, é um conceito que vem da dualidade, mas ela com certeza seria diferente. Eu estaria experienciando coisas na minha vida diferentes e não aquelas que eu valorizo, não aquelas que eu escolhi experimentar. Para a gente entender melhor como é que funciona esse processo da ressignificação, eu vou te contar uma história, inclusive que foi contada num outro vídeo pelo Dr. Gabor Maté. E aí o que eu sugiro é que você use essa história como um exemplo para fazer o exercício dentro da sua própria história, né? Escolha aí uma situação da sua vida. Então vamos imaginar o Roberto. O Roberto estava com um problema de vazamento na casa dele. E aí ele foi lá procurar uma indicação de alguém que pudesse vir resolver e encontrou o João. Aí ele ligou para o João, marcou tudo lá com ele, agendou direitinho, combinou que ele não estaria em casa naquele dia para que o João ficasse mais à vontade, fizesse o barulho que precisasse fazer para resolver o problema do vazamento. Ele deixou a chave da casa dele com a vizinha e saiu, foi trabalhar. E aí, ele passou por um dia bastante atribulado, trabalhou muito naquele dia, chegou em casa já 8 horas da noite, super cansado. E eis que quando ele chega lá, ele descobre que o João não veio e que o problema do vazamento no banheiro continua lá. Num primeiro momento, ele fica com muita raiva. Ele se sente muito desrespeitado. Como é que o João não cumpre com aquilo que a gente combinou? Por que é que ele fez isso comigo? Ele ficou muito chateado com essa situação. Agora eu vou te convidar a olhar com um pouco mais de cuidado para essa raiva que o Roberto sentiu. O Roberto ficou com raiva do João porque ele não cumpriu com o compromisso, né? Ele deixou de ir consertar o vazamento no banheiro dele. E uma pessoa que não cumpre com o seu compromisso olha para a outra como se ela não tivesse valor. Essa foi a interpretação que o Roberto deu para essa situação. Ele se sentiu não valorizado, ele se sentiu não respeitado, ele ficou com muita raiva.
porque ele acreditou que o João não deu a ele o devido respeito, não deu a ele o devido valor. Mas será que existe alguma outra possibilidade do porquê o João não foi fazer o serviço, além dessa de não respeitar o Roberto? Será que o João pode ter ficado doente? Será que o João pode estar passando por algum momento de muito estresse na vida dele e esqueceu que ele tinha esse agendamento? Será que o João teve que socorrer alguém da família dele de última hora porque aconteceu alguma coisa? As possibilidades e as opções, né, elas são aí infinitas. Mas qual é a primeira que veio na cabeça do Roberto? A primeira opção que veio na cabeça do Roberto era a pior dentre todas elas, né? Era a opção de que o João não veio porque o João não o respeita, porque ele não é uma pessoa que merece ser respeitada. Ou pelo menos essa era a forma como Roberto acreditava que o João via a ele. A descrição dessa situação mostra como a gente nunca responde ao fato em si. A gente responde, né, ou aquilo que a gente sente, ele está muito mais relacionado com a nossa interpretação do fato. O fato aqui era o João não compareceu no compromisso que ele tinha feito com o Roberto, né? E aí, qual foi a interpretação que o Roberto deu? Eu não sou uma pessoa merecedora de respeito. Eu não sou uma pessoa merecedora de atenção. Essa foi a interpretação que o Roberto deu à situação. Mas e se ele tivesse sido capaz de dar um passo atrás, né, e avaliar todas essas outras possibilidades? Será que ele teria ainda assim se sentido com raiva? Será que ele ainda assim teria ficado chateado com o que aconteceu? De repente, se ele tivesse conseguido fazer isso, né, aquela opção de que ele não era merecedor de respeito ou de atenção, nem tivesse sido cogitada, nem tivesse passado pela cabeça dele. Então, quais são as duas conclusões que a gente pode tirar desse exercício? A primeira delas é que a gente não responde aos fatos em si. A gente responde à nossa percepção da realidade, à nossa interpretação dos fatos. E aí, nesse sentido, existe uma frase maravilhosa, uma das primeiras lições do livro Um Curso em Milagres, que fala o seguinte: eu nunca estou transtornado pelas razões que eu imagino. E ela cabe perfeitamente nesse nosso exemplo, porque o Roberto pode pensar num primeiro momento que ele ficou muito transtornado, que ele ficou com muita raiva porque o João não apareceu. Quando na verdade a raiva dele e tudo aquilo que ele está sentindo de ruim vem do fato dele ter interpretado essa situação como ele não sendo merecedor de atenção, como ele não sendo merecedor de respeito. É daí que vem a dor dele. A dor dele não vem do simples fato do João não ter aparecido para fazer o serviço como eles tinham combinado. A segunda conclusão é que numa situação como essa, a gente tende a interpretar sempre pela pior opção possível. Então, se existiam aí opções, né? O João não veio porque ele não me respeita, o João não veio porque ele passou mal, o João não veio porque ele teve um problema familiar. A gente sempre vai escolher aquela que está mais relacionada com a nossa dor. Então, a gente tem a tendência a olhar para o fato de que isso foi pessoal. Ele não veio porque ele não me respeita. E se ele não me respeita, eu sou uma pessoa que não merece respeito. E é isso o que o trauma faz. O trauma, ele leva a gente para o passado. Ele tira a gente do momento presente e leva a gente para o passado.
Por isso que uma das seguintes lições, né, aquela primeira que eu citei, é a lição 5 do livro de exercícios, e em seguida vem a lição 7 do livro Um Curso em Milagres, que fala o seguinte: eu só vejo passado. Por que é que eu só vejo o passado? Porque quando a gente tem muitas crenças limitantes a nosso respeito, né? Muitos julgamentos que a gente faz a respeito de quem a gente vai olhar para situações e vai interpretar essas mesmas situações com relação aos julgamentos que a gente tem a respeito de nós mesmos. E esses julgamentos foram construídos aonde? Se não no nosso passado. Muito provavelmente lá na nossa infância, quando a gente ainda era bem pequenininho. E mesmo quando a gente olha lá para a raiz, né? No momento em que esse sentimento de não merecimento foi plantado dentro da gente. Vamos supor que você era um bebê e estava deitadinho lá no seu berço, com a sua fraldinha molhada, chorando muito, e demorou muito tempo para alguém vir te socorrer, né? Pode ser que naquele momento tenha surgido dentro de você uma sensação de não merecimento, ou um questionamento dentro do seu sentimento, né? Óbvio que não racionalmente. E aí, o que acontece? Mesmo numa situação como essa, se a gente tivesse a oportunidade de voltar lá atrás para reinterpretar essa situação, para olhar de novo, pode ser que você consiga reconhecer que a sua mãe estava passando por uma depressão pós-parto, que o seu pai não estava presente, estava trabalhando muito para conseguir sustentar aquela família nova, né, que estava sendo construída. N outras coisas podiam estar acontecendo. Então faça esse exercício, tente puxar aí na sua memória alguma situação da sua infância onde você tenha se sentido dessa maneira. Talvez você não volte lá para quando você era bebê, né? Mas talvez você encontre alguma outra situação na sua infância ou na sua pré-adolescência, quando você tinha aí 10, 11, 12 anos, alguma memória que você tenha nesse sentido e que tenha te marcado. Se você conseguir reinterpretar essa situação e riscar aí da sua lista a possibilidade de que você podia ser uma pessoa que não merecia amor, né? Que não merecia atenção, que não merecia cuidado, e se olhasse de uma forma diferente. Porque essa mesma mãe que talvez não tenha ido atender o bebê no berço muito rápido, né? Quando ele estava com a fraldinha molhada, é a mesma mãe que amamentava essa criança, é a mesma mãe que cantava músicas para essa criança ninar. Eu tenho certeza de que se você olhar para a sua história com carinho, você vai perceber que em muitos momentos você foi muito amado. E você foi muito amado porque é só isso que você merece, né? Nós somos muito merecedores e dignos de sermos amados, respeitados, cuidados. E aí, a partir deste ponto de vista, se a gente voltar lá para nossa história, né, para o exemplo inicial do Roberto e do João, se o Roberto partisse deste lugar, haveria espaço para raiva? Haveria espaço para tristeza? Ou o caminho imediato seria buscar qualquer outra opção do porquê ele não apareceu, ao invés dele não ser merecedor? Com certeza, as primeiras ideias que surgiriam na mente dele seriam outras, né? Ele podia olhar até com estranhamento, porque a partir do momento que ele está seguro de quem ele é, a opção dele não ser merecedor de respeito, ela não existe. Ela nem é uma possibilidade. Então, a conclusão que a gente tira disso tudo é que a raiva que ele sentiu, as decisões que ele pode ter tomado na vida dele daí em diante, elas têm muito mais a ver com o que o Roberto achava a respeito dele mesmo do que com relação a qualquer coisa que o João pudesse ter feito para ele. Isso é muito, muito poderoso. Porque se os reflexos na vida dele, se as decisões que ele vai tomar daí para frente dependem da forma como ele enxergou a si mesmo,
significa dizer que eu posso mudar a forma como eu enxergo a mim mesma. E quando eu mudo a forma como eu me enxergo, todo o resto da situação muda. A minha vida muda, porque as decisões que eu tomar vão ser diferentes. Porque a vibração que eu vou ter vai ser diferente. Pode ser que eu nem me alinhe mais com pessoas como o João, que tem uma vida complicada, que estão estressados, que teve que sair correndo para ajudar alguém e acabou me deixando na mão. Tudo muda, o cenário inteiro muda. Então, por isso que a ressignificação da nossa história é uma ferramenta tão poderosa para determinar como é que a nossa vida vai seguir dali para frente. Quando a gente se propõe fazer esse exercício, né? Quando a gente se propõe a olhar outra vez para uma mesma situação onde a gente sentiu dor, o que a gente está fazendo é tirando a carga emocional dela, né? Porque aquilo deixa de fazer sentido. Quando você consegue entender que aquela impressão, que aquela primeira impressão que você teve, né, de se sentir não merecedor, de se sentir abandonado, de não se sentir digno de ser amado, ela não faz mais sentido, né? Porque na verdade as outras pessoas ali envolvidas naquela cena, elas estavam tão preocupadas com a própria história, elas estavam tão envolvidas dentro da própria cabeça que elas não tinham condições de olhar para você. Mas isso não significa dizer que elas não te amaram. Isso não significa dizer que elas não estavam ali para você, né? E quando a gente consegue olhar para nossa história a partir desse ponto de vista, a partir de um ponto de vista compassivo com o outro, a gente tira o olhar do nosso próprio umbigo e a gente consegue reconstruir dentro da gente um sentimento de estar inteiro, de ser sem dúvida nenhuma merecedor de amor, de respeito, de carinho, de consideração. Então você tira aquela carga emocional daquela primeira impressão que você teve lá na sua história. E isso faz toda a diferença na sua vida. Então, da próxima vez que você ficar chateado com alguma situação, né? Ou que você se vir com raiva de alguém, a raiva é um sentimento que te diz muita coisa. Olha outra vez, do que é que você está com raiva? Você está com raiva da situação em si? Ou você está com raiva de para onde esse sentimento está apontando dentro de você? O que é que esse sentimento está mostrando que tem aí, ó, dentro de você? Será que ele está te mostrando dúvida com relação à sua capacidade? Será que ele está te mostrando falta de merecimento? Será que ele está te mostrando que você acredita que você não é uma pessoa boa o suficiente? A nossa raiva, ela vem daí. A nossa raiva nunca é do outro. E por mais que seja difícil a gente enxergar isso num primeiro momento, quando a gente se abre para essa possibilidade, né, a gente retoma o poder de modificar a nossa vida nas nossas mãos. Então eu sugiro que você faça esse exercício com alguma situação recente da sua vida. Tente ressignificar a situação e comente aqui para mim, deixa aqui para mim nos comentários o que é que você sentiu, como é que você enxergou a situação antes, né, e a situação depois, e o que é que isso muda na sua vida, como é que isso impacta a forma como você vai interpretar a sua vida daqui para frente, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir, compartilha com os seus amigos e até um próximo vídeo.